Oi, gente, eu sou a Maia, sou casada para sempre com o Rodrigo, que está aqui hoje, mas está nos bastidores, então dá um grito aí, E amor. aí? Ele vai precisar ficar nos bastidores, mas eu vou dar continuidade aqui no episódio. E eu quero hoje falar para vocês que a gente vai receber convidados de uma outra bandeira. A gente já recebeu convidados de outra bandeira antes, mas agora é da Nação Radical Team. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui no Radical Cast. Eu sou o pastor Josué, da Irvan, e também o líder da bandeira Nação Radical Team, e também esposo da Esther e minha filhota Letícia. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Ai, muito bom recebê-lo. E você? Se apresenta aí para quem não te conhece. Muito obrigado. Me chamo Vans, congrego junto com o pastor na Ivan e te agradeço muito por esse convite. Então, gente, eu tenho um recado importante, tá? Você precisa se inscrever no nosso canal para receber sempre que a gente posta vídeo novo. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque aí você vai ser avisado quando tiver um vídeo. E comenta aí tudo que vocês forem achando do episódio, tá? Vamos lá, pastor, conta um pouco pra gente sobre como é o Nação Radical, como é o Nação Radical Team, como começou. O Nação Radical Team, ele é um projeto maravilhoso para jovens e adolescentes entre 12 a 17 anos. Digo que ele é restaurador e transformador. Como foi que ele começou? Eu conheci esse projeto no ano de 2019 por meio do Missão Radical em Maricá, que foi o Missão Radical Team. E quando eu conheci esse projeto pela primeira vez, eu digo que foi assim, amor à primeira vista. E ali Deus já colocou no meu coração que se um dia fosse da permissão dele, tá? Nós teríamos um projeto como esse. E nisso se passaram 4 anos, tá? Por meio de oração, por meio de intercessão, de súplica, que o Senhor veio a fazer a sua grande obra. Compartilhei, compartilhei isso na época com um amigo meu, que com certeza estará assistindo, que é o pastor Ronald Muniz, que hoje é o coordenador dessa bandeira. E no primeiro encontro eu compartilhei isso com ele, e ele falou assim: olha, vamos se unir em oração, porque se for a vontade do Senhor, vai acontecer. E depois compartilhei para os demais pastores também, que fazem parte da Rivan, que é o pastor Júnior e o pastor Marcelo Andrade. E graças a Deus, esse sonho ele veio se tornar realidade. Hoje nós estamos indo para a 8ª edição e completando nesse mês de julho 2 anos de existência desse projeto. Muito legal. No Radical nós também temos, né, o Power Team e a gente sabe a importância dos adolescentes estarem nesse momento se voltando, né, para a igreja mesmo, para os princípios corretos. Eles são muito é, alvejados na sociedade por muitas coisas. E a gente pode ouvir um pouco da experiência de alguém que passou por isso, né? Então, Wanderson, se apresenta e conta pra gente como foi a sua experiência no Nação Radical Team. Eu fui convidado por um amigo a me pôr Nação Radical Team no ano passado. Só que na semana, chegou a semana de Radical, houve um imprevisto que eu não ia, mas aí o pastor conseguiu dar um jeito, arrumou uma solução de eu poder participar desse projeto. E, tipo assim, ele mudou a minha vida, ele me deu outra visão, porque antes de eu ir pro Radical, até mesmo depois que eu passei, eu tinha muitas crises de ansiedade, tinha muitos pensamentos negativos. Só que aí, depois que eu fui pro Nação Radical Team, me veio visões. Meus pensamentos mudaram, pois lá a gente ganha ensinamentos que a gente não pode deixar morrer lá, a gente tem que trazer para a vida toda. Aí eu percebi que aquilo ali não era somente para mim. E por isso eu venho chamando muitos jovens, venho tendo um bom testemunho para que eles possam ver Jesus através de minha vida e possam querer participar. Muito bom. E, pastor, o que você acha que tem sido um impedimento para que os jovens, adolescentes de hoje em dia, eles sejam despertados mesmo, espiritualmente? Eu gostei muito dessa pergunta. O que eu vejo como impedimento para que aconteça um despertamento na vida deles, sem sombra de dúvidas alguma, é o celular, são as redes sociais. Entendeu? Isso daí é um impedimento, porque muitas das vezes nós estamos ministrando na igreja e é assim difícil buscar ali a atenção deles, porque eles ficam ali direto no celular. Entendeu? Então a gente tem que estar muito assim em sintonia com Deus, ligado com Deus para buscar
a atenção deles para que aconteça esse despertamento, porque uma vez que eles estão focados na ministração da palavra de Deus, automaticamente vai acontecer esse despertamento. Você concorda, Anderson, que é uma Com grande certeza. distração? Porque a gente tem que ter, né? A gente tem que buscar a verdade. Se a gente não vai buscar a verdade na administração que está sendo dada, se a gente não vai buscar a verdade em casa, conforme a Bíblia, se a gente vai focar mais no telefone, não vai haver mudança. A gente não vai abrir nossos olhos. Então temos que largar um pouco esse telefone e focar mais em Cristo, focar nas coisas dele. Agora é uma grande distração e até para adultos mesmo Sim. tem dificuldade de lidar com o celular. E qual conselho você daria assim para os adolescentes para eles conseguirem ter mais foco mesmo, ter mais vontade de ler a Bíblia, de passar um momento que sejam 2 horas e meia de culto sem mexer no telefone? Isso é um grande desafio hoje em dia para muita gente, né? Como eles conseguiriam fazer isso? Com certeza é um grande desafio. Ontem mesmo, que a gente tem a sexta-feira para eles, que é a sexta-feira Teen, e a terça-feira é a terça-feira dos jovens, né? De 18 anos para cima, e na sexta-feira de 12 até 17 anos. E o que eu disse para eles? O céu existe. E nesse momento eles ficaram prestando atenção. O inferno existe. Mesmo que vocês tenham alguma dúvida nesse sentido, vou fazer uma pergunta para vocês, que eu e minha esposa, a gente ajuda, coopera com o trabalho de jovens e adolescentes. Vocês conhecem alguém, alguma pessoa que era oprimida, opressa, era assim, a linguajar de vocês, terrível, difícil demais, e houve uma mudança naquela vida, houve uma transformação, Deus fez uma mudança. Vocês conhecem? Eles eu conheço sim. Eu falei, então sabe qual conselho eu vou dar para vocês? Só Deus, através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, pode mudar a vida de alguém. Eu não consigo mudar a vida de vocês. Vocês não conseguem mudar a minha vida, mas o Senhor consegue. Então, acredite, creiam, pelo menos nisso. Vocês estão olhando para uma pessoa que vocês não davam nada para essa pessoa. Hoje essa pessoa é outra. E somente um Deus vivo, um Deus grande, um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus poderoso, pode mudar a vida de alguém. E a partir disso daí, vocês também devem crer que ele pode mudar a vida de vocês. Inclusive, quando vocês entrarem na igreja, que dá essa vontade, esse desejo de mexer no celular, vocês se dirigirem ao Senhor e falar, Senhor, muda minha vida, Senhor, eu quero prestar atenção, eu quero focar, eu quero sair daqui, assim como eu conheço alguém que um dia foi mudado, eu quero sair daqui também mudado pelo Senhor. Então, aos adolescentes que com certeza têm a oportunidade de estar participando, assistindo esse podcast, a vida de cada um de vocês pode ser transformada quando vocês derem esse primeiro passo, pedirem ao Senhor para que mude. Vocês vão chegar diferente nos ministérios, nas igrejas. Vão chegar já com esse pensamento. Então, quando chegar na igreja, falar, Deus, muda a minha vida, eu quero prestar atenção, quero me ligar, eu quero focar. E toda aquela mudança no seu interior que você deseja, você vai receber da parte de Deus. Esse é o meu conselho que eu dou nessa hora. E agora, o senhor acha que existe despertamento sem ter quebrantamento? Não existe despertamento sem ter quebrantamento. E esse quebrantamento acontece justamente, seja para a criança, que já entende um pouquinho da palavra, para o jovem, para o adolescente, para o adulto, quando nós nos voltamos para o Senhor, segundo está escrito lá em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Então, não existe despertamento sem quebrantamento. É necessário nós nos entregarmos, nos derramarmos, nos prostrarmos diante do Senhor para que haja esse despertamento espiritual em nossas vidas. E você que lida com muitos jovens e adolescentes, imagino, né, seus amigos, você acha que existem muitas pessoas que estão assim, como que dormindo mesmo, como naquele versículo que fala que muitos estão dormindo? Sim, porque muitos às vezes vão
para a igreja, mas só querem a diversão. E na Bíblia mesmo já fala que nem aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas nem aquele que fizer da vontade de Deus. Então a gente tem que parar um pouco e pensar o que é que estamos fazendo de nossa vida, o que é que estamos passando para o outro. Porque não adianta eu estar na igreja e passar um mau testemunho. Porque o que está lá fora, que está precisando, não vai querer conhecer Cristo, porque ele vai olhar para mim e vai pensar: ah, como é que eu vou seguir a Cristo se ele já é um exemplo mau? Então, eu tento, né? Como o pastor também tenta, como é que eu vou explicar? Aconselhar os jovens a focarem mais em Cristo, porque se a gente for parar para pensar, dinheiro, fama, nada disso a gente vai levar para o reino do céu. Só a nossa alma que vai se encontrar com Cristo. Com certeza. Agora, falando de despertar, me faz pensar que existem muitas pessoas que vão para o radical e falam que o radical despertou, que acendeu uma chama, que fez a pessoa voltar a esse foco. Eu imagino que isso aconteça muito também no Nação Radical, né? Sim, sim. Então, esse jovem adolescente, primeiro, deve aceitar o convite, seja ele da igreja ou não, seja cristão, crente ou não, entendeu? Aí, uma vez tendo aceito esse convite e tendo a oportunidade de chegar nesse que a gente fala, onde fala retiro, onde fala acampamento, né? É aonde que ele vai estar dando uma oportunidade para Deus, mesmo que ele já seja cristão. Porque muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja, jovem, adolescente, adulto, espiritualmente falando, apagadas, frias, desanimadas, mornas, quem sabe até mesmo mortas, espiritualmente falando. Eu tenho observado que nesses 2 anos de Nação Radical Team, tinha muitos jovens e adolescentes que estavam dentro da igreja, mas não sabiam quem era Jesus. Não sabiam exatamente o que Jesus havia feito por eles. E muitos deles estavam dentro da igreja, mas só mesmo tendo a oportunidade de ir nesse projeto que eles tiveram a sua primeira experiência com a pessoa de Jesus, onde eu posso dizer que muitos saem dali tendo um novo nascimento, a natureza de Cristo, entendeu? Mas, pastor, eu imagino que você também deva ter muita dificuldade na execução do projeto, assim como a gente tem também no Team. Quais são as maiores dificuldades? Então, hoje a nossa assim maior dificuldade em se tratando de um projeto para jovem e adolescente, que essa faixa etária aí, que eles são bombardeados por muitas informações, tá? Maligna, através principalmente da rede social, né? Através do celular. E eu vejo a dificuldade aonde que nós, a liderança, deveríamos mais abraçar o projeto trabalho com crianças, jovens e adolescentes, para que realmente a gente tenha assim um futuro melhor. Hoje eu vejo essa dificuldade em se tratando de um trabalho de jovens e adolescentes. Por exemplo, eu fiz o meu radical em janeiro de 2019. Fiz 6 anos que eu tive a oportunidade de ir nesse projeto. Com 15 dias depois, a minha filha fez o de jovens e adolescentes. Ela fez com 13 anos de idade, hoje ela está com 19 anos. Minha filha é uma bênção, me ajuda muito. Ela saiu encantada desse projeto. Hoje ela nos ajuda nesse projeto, na secretaria do projeto. Ela é uma jovem muito estudiosa, fez uma prova do Enem, passou, hoje está estudando direito. É uma filha, assim, que a gente é honrado, entendeu? Por ela, dedicada nos caminhos do Senhor. Então, quando ela fez o projeto Team, ela voltou encantada. Pai, é muito bom. E é importante, jovem adolescente, que você preste bastante atenção nisso que eu estou falando. Ela voltou maravilhada de lá, feliz da vida. Pai, isso eu tenho que conhecer, me chamando para conhecer, mesmo eu estando como pastor, chamado pelo Senhor para
ministrar, para dirigir um rebanho. Ela falou assim, tem que conhecer. Aí eu disse assim para ela, minha filha, no momento não quero saber de trabalho de jovem, adolescente, não, tá bom? Isso aí é para você, é para sua idade. Aí depois ela insistiu mais um pouquinho, convidou e passaram-se aqui uns 6 meses, até que eu tive a oportunidade de participar de um culto chamado culto de gratidão, que sempre acontece quando tem um radical, né? Acontece esse culto de gratidão. E eu fui num culto de gratidão dos adolescentes, do jovem adolescente. Levei minha filha, levei minha esposa, minha família. E quando eu cheguei nesse culto, eu vi adolescentes de 12, 13, 14, 15 anos dando testemunhos que eu não estava acostumado a ver. Adolescente, Mayara, chorando. Eu falei, gente, que projeto é esse? Que nos dias que nós estamos vivendo, um jovem adolescente testemunhando de Cristo, falando que teve uma experiência com Deus, falando que agora quer ser mais cristão de verdade, quer estudar mais, quer ser mais obediente, quer ser mais cuidadoso com as pessoas. Eu falei assim, aí foi aonde, eu até me dirijo agora aos nossos amados e amados pastores e pastoras, foi aí que eu me despertei para esse projeto Jovem Adolescente. Falei assim, caramba, eu quero conhecer esse projeto. Para estar vendo, inclusive aos pastores, quando houver alguma igreja, algum ministério, culto de gratidão de jovem adolescente, vá para vocês verem com seus próprios olhos, jovens e adolescentes testemunhando o que o Senhor fez na vida deles. Eu tenho certeza, Mayara, que uma dificuldade que a gente tem, essa dificuldade ela será quebrada, porque muitas outras lideranças vão poder ver aquilo que eu vi. Eu tinha uma barreira e essa barreira foi ao chão. Hoje eu abraço, eu apoio e vi o testemunho da minha filha, mas tive que ver com os meus próprios olhos outros testemunhos, outros jovens adolescentes contando para que eu pudesse abraçar esse projeto e estar aí nessa caminhada de 2 anos. Amém. E eu vejo que os adolescentes, eles têm um tempo, assim, que a gente nunca mais tem, né? Na verdade, a gente vai Sim. trabalhando, a gente casa, tem filhos, e as nossas prioridades, elas vão precisando ser realocadas, né? E quando a gente conversou sobre o TIM, a gente falou que para adolescente, deixamos esse conselho para eles: sirvam, porque vocês não vão ter esse tempo nunca mais na vida de vocês para servir a Deus com tanta dedicação, com tanto afinco, com tanto tempo mesmo. E o que você poderia dizer para esses adolescentes, assim, para que eles entendam sobre servir a Deus nessa juventude? O que eu tenho para dizer a esses adolescentes, jovens também, que eu não tive essa oportunidade. Quando eu olho para o meu início de caminhada, fui nascido e criado num berço evangélico, mas somente aos 19 anos de idade eu tive a minha experiência com Deus. Eu não tive, Mayara, esse incentivo na minha época, esses convites. Hoje eu vejo esse projeto, né, radical também de jovem adolescente, fala, gente, quem dera que existisse isso na minha época. Então hoje vocês têm esse e outros projetos, essa ferramenta e outras ferramentas. Vocês têm quem os incentive a se dedicar mais ao Senhor, buscar mais o Senhor. Esse período, Liberdade, né, essa que liberdade, esse período de tempo que vocês têm, vocês devem aproveitar ao máximo, até porque na palavra do Senhor também diz que o solteiro cuida nas coisas do Senhor e o casado, como agradar ao Senhor e como agradar ao esposo, à esposa, à família. Então você acaba, de uma certa forma, ficando dividido. Já vocês não, jovem adolescente, vocês têm uma oportunidade maravilhosa de serem usados pelo Senhor, serem movidos pelo Senhor. Com essa idade de vocês, vocês podem salvar muitas vidas, vocês podem, eu falei isso ontem na reunião com eles, estudar um instrumento, tocar guitarra, baixo, teclado, violão, liderar algum ministério na igreja,
Porque vocês têm essa oportunidade. Antigamente, essas oportunidades, elas eram mais rígidas, as portas eram mais fechadas. Hoje, não. Se vocês, jovem adolescente, se lançarem, se dedicarem, vocês terão a oportunidade do Senhor e, com certeza, vocês vão descobrir como é prazeroso, como é maravilhoso servir ao Senhor e ainda ser um referencial nessa geração hoje para os seus amigos. Quando, Mayara, eu vejo no Instagram, em alguma rede social, um jovem em uma escola dando uma palavra cantando, né? Um adolescente, acho a coisa mais linda. Falo assim, caramba, eu falo isso na igreja, eu falo, jovens, adolescentes, sejam tão despertados, que Deus quer usar vocês na escola de vocês, no curso de vocês, na faculdade de vocês, num tempo disponível que vocês estiverem ali, porque tem muitos jovens perdidos, tem muitos jovens que, se Jesus voltar hoje para buscar a sua igreja, eles não subirão. E aí? São aqueles que vocês dizem que amam, que gostam. Então, permita ser um representante de Jesus ali onde você pisar a planta dos seus pés e falar do amor dele através do seu testemunho, através do seu exemplo, salvar vidas também para o Senhor Jesus. Amém. Agora, Anderson, a gente estava conversando, você falou até que você pintou o cabelo para Nação Radical, né? Então conta pra gente como é servir na adolescência, na juventude. Muita gente fala que quando a gente entra para a igreja, a gente perde a nossa juventude. Só que eu não acho isso, porque eu não perdi a minha juventude. Eu aprendi como é ser um jovem que passa amor, que passa alegria, porque muitas vezes muitos jovens estão entrando para a vida da criminalidade, que é algo que a gente tem que correr atrás, porque eles estão perdidos. Então, eu nunca vou achar que eu estou perdendo a minha juventude, pois só estou ganhando. Estou ganhando mais paz daqui em diante. A minha vida veio tendo uma outra cor, tendo uma outra vibe. Eu não venho mais tendo preocupações que antigamente eu tinha, que me afetavam, que me davam crises, porque eu sei que Cristo está no controle, que Ele está cuidando de tudo. Os meus dia a dia, o Espírito me mudou. Ele vem sendo eu em pessoa, assim conforme ele vem falando, né? Que a gente tem que levar nosso evangelho. Muitas das vezes, como o pastor falou, eu já juntei um grupinho na escola, levei uma palavra, numa praça, pois precisamos disso, precisamos que jovens despertados para poder trazer outros jovens. E você falou algo que é como se você tivesse uma identidade sarada, né? Como esses adolescentes podem ter essa identidade curada? Como que eles podem? Como que vocês podem ter essa identidade curada? Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eles priorizam de fato e verdade Jesus Cristo. Quando eles priorizam Cristo como o primeiro na sua vida. Aí vocês podem ter, sim, seu emocional, seu coração curado e restaurado por ele. Qual foi essa experiência no Radical? Então, Você já passou pelo Radical? Não, ainda não. Já? Já. Pode contar. então a minha experiência, Mayara, no Radical, ela foi tremenda, entendeu? Impactante. Na verdade, eu nunca fiz uma oração pedindo ao Senhor para renovar o meu primeiro amor. Porque eu já vi muitas pessoas fazendo essa oração. Senhor, renova o meu primeiro amor e tal. Então, eu nunca fiz essa oração, né, de renovação do primeiro amor. E foi uma experiência que eu tive sem eu pedir quando eu fui fazer o meu Radical. Deus, ele renovou o meu primeiro amor. A minha primeira experiência com ele, que se deu aos 19 anos de idade. Hoje, por exemplo, eu recomendo a qualquer pessoa, pastor, bispo, obreiro, membro, e como eu já citei aqui, todos os credos religiosos, irem nesse projeto chamado Radical. Eu não preciso não. É uma ferramenta. Eu, por exemplo, quando eu saí do Radical, eu pude reviver tudo aquilo que eu revivi
quando tinha entregue minha vida para Jesus, quando tinha confessado Jesus como meu Salvador pela primeira vez. Por exemplo, quando eu saí do Radical, eu me lembro que eu fui sozinho, com o Senhor, é claro, evangelizar em 5 boca de fumo. Nossa. É. Então, saí de lá assim, entendeu? Não, a gente tem que salvar, tem que salvar, tem que salvar. Eu peguei uma agenda e comecei a escrever nomes de pessoas que eu iria levar nesse projeto. Que todos vocês, adultos que estão me assistindo, adolescentes, jovens, façam o mesmo. Eu costumo dizer, Maiara, o seguinte, que se fez bem para mim, se foi bom para mim, vai ser bom para ele e para ela. Mesmo que não seja o projeto todo, porque começa na sexta e termina no domingo, mas alguma coisa, com certeza, boa de Deus vai acontecer na sua vida nesse projeto. E que você queira que aconteça na vida dos outros. Foi o que eu fiz. E em 2019 a março de 2020, que foi quando começou a pandemia e parou o Projeto Radical, porque não poderia ter aglomeração de pessoas. Eu consegui levar mais de 200 pessoas, Maiara, nesse Radical. Nossa. E da minha agenda, eu ia de casa em casa, sempre no meu tempo disponível, no meu horário disponível. Agora eu vou nessa casa, vou nessa. Sem contar, Maiara, que eu consegui, pela graça do Senhor, sempre por ele. Se não fosse por causa dele, não conseguiria nada. Sem Jesus, nós não podemos nada, não fazemos nada, não somos nada. Mas o Senhor me usou para levar pessoas nesse Radical que elas já estavam no fundo do poço. Eu já descobri, depois de pessoas que eu levei no Radical, que elas já estavam tentando contra a sua própria vida. Que a vida para ele, para ela, não tinha mais significado. Até que Deus permitiu ir nesse projeto chamado Radical. Que eu digo que é uma ferramenta. Jesus é o cabeça dessa ferramenta, como existem muitas outras ferramentas. Né? Existem muitas outras ferramentas. Então, assim foi a minha experiência. Eu voltei do Radical mais tudo. Entendeu? Voltei do Radical mais cristão, voltei do Radical para orar mais, para ler mais a Bíblia, para jejuar mais, para evangelizar mais. Eu voltei do Radical para ser mais esposo, para ser mais pai, para ser mais família. Eu voltei do Radical querendo ajudar mais o próximo. Eu voltei do Radical querendo contribuir mais ali com o ministério que eu faço parte. Poxa, no Radical você volta assim com uma essência, foi a visão que eu tive nesse projeto, da Igreja de Atos dos Apóstolos, da Igreja Primitiva. Quando eu estava no Radical, falei assim, caramba, isso aqui é a Igreja de Atos, é a igreja primitiva, é o modelo da igreja que nós devemos imitar, que nós devemos seguir, que nós devemos observar. Entendeu? Então, saí dali, na verdade, em choque. Nesses 6 anos de Radical, ainda muitas coisas estão mudando na minha vida e estão, assim, fazendo sentido. Há um ano atrás, eu posso falar tudo, né? Pode Há um falar. ano atrás, um ano e pouco, eu sentei em uma das cadeiras da igreja e falei assim, Senhor, quando que eu vou ver as pessoas chegando nessa igreja por causa do Senhor? E não por causa de alguma coisa que eu estou promovendo aqui, fazendo aqui para que ela chegue. Por exemplo, se a gente leva um cantor, como nós já levamos, lá já teve Gisele Nascimento, teve Elane Martins, muitas pessoas vão. Mas será que vão por causa de quem? Do cantor, da cantora, do pregador, estão indo por causa de Jesus. Uma vez na semana, sempre a nossa igreja faz obra social. Toda segunda-feira, nós damos assistência a Rifan, no Hospital Geral de Saracuruna, que é Dom Pereira Nunes, e no UPA do Parque dos Ferreira, toda segunda-feira. A gente dá cafezinho, chocolate quente, biscoito. Só que antes, a gente costumava fazer isso na igreja uma vez na semana, e sempre ia pessoas para receber ali assistência. Aí eu perguntei a mim, poxa, elas vêm por causa do Senhor ou por causa daquilo que nós estamos dando? Vamos fazer uma oração nesse favor, nesse sentido. Elas vão vir por causa
dessa oração ou elas vão vir por causa do Senhor? Então eu levei um choque, um impacto no Radical que ainda hoje está fazendo efeito muito grande, aonde que hoje eu quero ver as pessoas que chego nesse ministério, IFAM é a Igreja Reinando em Vida Alcançando as Nações. Aí hoje muitas igrejas que têm um nome grande, né, que vai lá no centro do Rio e volta, usam a sigla, né? Então a sigla é IRVAN. Chegam nesse ministério, o meu desejo, seja jovem, adolescente, criança, adulto, é que elas cheguem por causa de Jesus e não por causa de alguma coisa que nós estamos fazendo ali. Hoje, de uma forma geral, muitas pessoas, elas buscam mais a bênção do que o abençoador, sendo que no abençoador tem todas as bênçãos. E quando ela busca a bênção, ela está correndo um risco seríssimo de ela não ter uma experiência real com Cristo, de ela não ter uma mudança, uma transformação do Senhor Jesus, porque ela está buscando o pão, ela está buscando o peixe, não está buscando a Cristo. E essa experiência eu pude ter. Na verdade, eu pude tê-la renovada na minha vida. Por quê? Porque quando o Senhor me salvou lá atrás, há uns praticamente já quase 30 anos atrás, que o Senhor salvou a minha vida, eu vivia assim dessa forma. Eu ia para a igreja somente para buscar ao Senhor, para aprender a palavra dele, para ser cheio da presença dele. Eu estou falando de mim. Eu não ia para a igreja para pedir nada, para buscar nada, senão a presença dele. E olha que maravilha, líderes, pastores, ministérios. No decorrer dos anos da minha caminhada, eu saí um pouquinho fora do caminho, saí um pouquinho fora do trilho. Deus me deu a oportunidade nesse projeto, eu voltei às raízes. Eu posso dizer, Mara, que eu voltei à minha essência, que hoje, eu vou ser sincero para você e para todos que estão tendo essa oportunidade de assistirem, que eu não quero mais perder, de jeito, de maneira, de forma alguma. Posso sofrer, posso pagar um preço, porque o jovem adolescente, imagine jovem adolescente, criança, ir na igreja por causa de Jesus, você está me entendendo? Não é fácil, mas o Senhor, Ele tem nos sustentado. Eu posso dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. E eu creio que virão coisas assim melhores por aí. Então a minha experiência foi essa. Parei? Não parei. Continuo empenhado. Eu digo que quando nós estamos, né, no período de radical, a gente usa bastante essa ferramenta. Quando não estamos num período radical, nós usamos as ferramentas que a igreja tem para usar, que é os ministérios, Ministério Infantil, Ministério de Jovem, Adolescente, de homens, mulheres, né, de obra social, teatro, entendeu? Enfim, nós usamos as ferramentas, né, que ali a igreja, o ministério tem, né? Então, essa foi a minha experiência do radical. E é claro que as pessoas que me conhecem, elas viram uma mudança extraordinária na minha vida. Tinha membros que chegavam para mim e falavam, pastor, o que aconteceu? O senhor está tão diferente, a igreja está diferente, entendeu? Antigamente, no meu início de caminhada com Cristo, eu era uma pessoa assim mais dada. Por exemplo, na minha época, há anos atrás, eu liderei jovens e adolescentes. Então, eu tinha assim um carisma muito grande com eles. Mas depois, né, com o passar dos anos, eu me fechei um pouco, entendeu? Me fechei um pouco, não me fechei muito. E no radical, eu posso dizer também que assim o meu coração, minha vida se abriu mais em relação às pessoas, em relação ao tratamento com os membros, ao tratamento com os ímpios, entendeu? Poxa, muita coisa assim se restaurou, se renovou mesmo na minha vida, assim, para valer mesmo, como cristão, como um ser humano, como pessoa, entendeu? Hoje eu digo que eu estou vendo Cristo como Ele é e quero ver cada dia e cada vez mais. É um pouquinho da minha experiência no meu radical. Amém. Que lindo, uma experiência dessa realmente. Pastor, agora a gente precisa realmente se encerrar, né, se encaminhar para o final, só que a gente sempre termina pedindo para deixar um combustível da semana para o pessoal. Então, assim, dessa conversa que a gente teve aqui, de tudo que a gente extraiu, o que que você pode deixar de combustível para essas pessoas? O que eu posso deixar de combustível para cada um de vocês? O que deve
nos motivar, dia após dia, é o amor de Cristo, é o amor de Deus. Nessa bandeira Atitude Radical, diz que amar com o amor de Jesus é possível. Na que eu participo, fala que amar com o amor de Jesus é a minha missão. Inclusive, eu deixo aqui o meu abraço para o pastor Felipe, pastor Marco, toda a galera, o povo do Missão Radical Baixada. Que se não for esse amor, nós não temos, Mayara, combustível. A verdade é essa. Não é o amor nosso, é o amor de Cristo em nós. Esse é o maior combustível para qualquer cristão viver nos dias de hoje. Inclusive, se porventura alguém que está me assistindo tiver a oportunidade de viver no país onde a igreja do Senhor é perseguida, aonde que você não vai ter saída. Se você estiver cheio do amor de Cristo, ou você vai negar Jesus, ou você não vai negar Jesus. E se não negar, você corre o risco de perder a sua própria vida. Então, o maior combustível é esse, Mayara. É o amor de Cristo em nós. Então a gente vai encerrar já. Pastor, e tem alguma consideração final que o senhor quer fazer? Ah, sim, com certeza. Antes de mais nada, eu estou muito feliz, tá, de estar aqui. Quero deixar o meu abraço para o pastor Eliezer, o pastor Jorge Napoleão, que amo muito, o pastor Edilson também, tá? Que eu conheço já há alguns anos, tá? São bênção também na minha vida. E quero deixar aqui o meu grande abraço, Mayara, para todo o povo da Irvã, no Rio de Janeiro ainda, tá bom? Tanto no município de Belford Roxo como no município de Duque de Caxias. Necessariamente Jardim Primavera, Figueira e Lote 15, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero deixar aqui meu abraço também para toda a família Nação Radical Team. Eu digo, linda família Nação Radical Team, que são todos os ministérios. Aí não é uma denominação, porque o Radical também, ele me mostrou isso, achei bacana demais. Não levando o nome de um ministério, de uma igreja, né, uma bandeira, mas é todas as igrejas unidas, reunidas. Então, meu abraço para todas as denominações que abraçam esse projeto Nação Radical Team, tá bom? E temos a nossa edição agora em julho. Pode falar, né? Temos a nossa edição agora em julho, que é no dia 11, 12 e 13 de julho. Se você é jovem adolescente, vem participar com a gente, pede seu pai e sua mãe para escrever você. Os adultos, vamos trabalhar conosco nessa bandeira linda, Nação Radical Team, tá bom? E temos a última edição desse ano, que vai ser em outubro, na quinzena de outubro, que vocês também são nossos convidados, todo especial, para fazer parte desse projeto maravilhoso. E também pode seguir aí o Instagram do Nação Radical, @Nação Radical Team. É isso. E um abraço do Radical do Norte para a Nação Team. Gente, muito obrigada por assistir até aqui. E se você assistiu até aqui, comente. Amar com o amor de Jesus é nossa missão, tá? Galera, muito obrigada por assistir. Não esqueça de comentar, se inscrever no canal, deixar o seu like e até a próxima, tá? Valeu!